Vamos lá então, meus amigos, iniciando aqui o nosso estudo de hoje, Revista Espírita. Nós vamos estudar, finalizar o mês de novembro, começar o mês de dezembro de 1859. Temos aqui alguns artigos interessantes para nós analisarmos para esse nosso encontro de hoje, né? Bom dia, Cléo, bom dia, Didima, de novo. Segura aí, Didima. Vamos lá então, meus amigos. Nós vimos no nosso encontro anterior sobre os convulsionários de Samedá e deixa eu só confirmar aqui, foi Samedá mesmo? De Samedá, isso aí. Então vimos aqui os convulsionários de Samedá. Nós vamos então agora ver esse novo artigo, né, observação a propósito da palavra milagre. Vamos então aqui acompanhando Kardec. O Sr. Mathieu, que citamos em nosso artigo do mês de outubro a respeito dos milagres, dirige-nos à reclamação seguinte que nos apressamos em atender. Senhor, se não tenho a vantagem de estar de acordo convosco sobre todos os pontos, pelo menos estou naquilo que tivestes ocasião de dizer de mim no último número de vosso jornal. Isso aqui essa é a carta, né, que Kardec recebeu. Assim aprecio sobremaneira a vossa observação relativamente à palavra milagre. Se dela me servia em meu opúsculo, tive o cuidado de dizer o mesmo ao mesmo tempo, na página número 4. Convencido de que a palavra milagre exprime um fato produzido fora das leis conhecidas da natureza, um fato que escapa a toda explicação humana, a toda interpretação científica. Supunha, assim, indicar suficientemente que não atribuía a essa palavra senão um valor relativo e convencional. Parece que me enganei, pois vos destes ao trabalho de me censurar. Em todo caso, conto com a vossa imparcialidade, Senhor, para que essas breves linhas que tenho a honra de vos dirigir encontrem lugar em vosso próximo número. Não me sinto ofendido, que vossos leitores saibam que eu não quis atribuir à palavra em questão o sentido que lhe censurais. Houve inabilidade da minha parte, ou mal entendido da vossa, quiçá um pouco de uma e de outra. Recebei, etc, etc. Mathieu é o senhor aqui que escreveu. Kardec coloca: como dissemos em nosso artigo, estávamos perfeitamente convencidos do sentido em que o Sr. Mathieu havia empregado a palavra milagre. Assim, nossa crítica não visava absolutamente a sua opinião, mas ao emprego da palavra, mesmo na sua acepção mais racional. Há tantas pessoas que veem apenas a superfície das coisas, sem se darem ao trabalho de aprofundá-las, o que não as impede de julgar como se as conhecessem, que um tal título, dado a um fato espírita, poderia ser tomado ao pé da letra, de boa fé por uns, com malevolência pelo maior número. Vossa observação a respeito é tanto mais fundada quanto nos lembramos de ter lido em alguma parte, num jornal cujo nome nos escapa, um artigo onde aqueles que gozam da faculdade de provocar os fenômenos espíritas eram classificados a título de zombaria como fazedores de milagres, e isso a propósito de um adepto muito zeloso que ele próprio estava convencido de os produzir. É o caso de lembrar que nada é mais perigoso do que um amigo imprudente. Nossos adversários são muito impetuosos em nos levar ao ridículo, sem que lhes tenhamos oferecido pretexto. Então, a respeito dessa questão do milagre, que foi tratado então, que Kardec mencionou. Só para lembrarmos rapidamente aqui, no mês de outubro, pegando no nosso índice, então diz o seguinte aqui no artigo. Rapidamente, aqui mês de outubro, os milagres, na página 381. Vamos a ela. Kardec então lembra aqui nesse caso, deixa eu só acelerar aqui um pouquinho,
381. Aqui rapidamente, chegando. 381. Foi a primeira questão aqui, o primeiro artigo do mês de outubro, né? Então, só para a gente contextualizar, Kardec escreveu a seguinte questão aqui. Sob o título de Um Milagre, o Sr. Mathieu, antigo farmacêutico do Exército, acaba de publicar uma relação de vários fatos de escrita direta, dos quais foi testemunha. Considerando que tais fatos se produziram em circunstâncias mais ou menos idênticas aos que relatamos em nosso número do mês de agosto, e não apresentando nenhuma característica especial, julgamos por bem descrevê-los. Contudo, nós os mencionamos unicamente para mostrar que os fenômenos espíritas não são privilégio exclusivo de ninguém, e aproveitar a ocasião para cumprimentar o Sr. Mathieu pelo zelo com que nos propaga. Várias outras pequenas brochuras e artigos do mesmo autor, em diversos jornais, disso dão prova. O Sr. Mathieu é um homem de ciência que, como tantos outros e como nós próprios, passou pela fileira da incredulidade. Viu-se, porém, obrigado a ceder ante a evidência, porquanto contra todos os fatos é necessário depor as armas. Permitimos-nos apenas criticar o título dado à última publicação, não por uma questão de jogo de palavras, mas porque acreditamos que o assunto tenha certa importância e mereça um exame sério. Aí depois Kardec aqui para lembrar, em sua acepção primitiva e por etimologia, a palavra milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de ser, mas essa palavra, como tantas outras, afastou-se do sentido originário, e conforme a academia, hoje se diz um ato do poder divino contrário às leis comuns da natureza. Tal é, com efeito, a sua acepção usual, e não é senão, por comparação e por metáfora, que se aplica às coisas vulgares que nos surpreendem e cuja causa é desconhecida. Então aqui depois Kardec vai desenvolvendo, né, o assunto, até um tanto extenso esse artigo, e aí, então, quando ele publicou, o Sr. Mathieu entrou em contato e pediu ali, né, um espaço apenas para dizer que ele tinha compreensão do sentido verdadeiro da palavra milagre, e que não era esse sentido que ele referia, mas ele apenas colocava a título de ideia, né, a respeito daquilo que é desconhecido. Então Kardec chamou a atenção dizendo que mesmo que a intenção seja essa, é importante muito cuidado, porque aqueles que são os detratores, que atacam a doutrina espírita ou que atacavam a doutrina espírita, se aproveitam desse pequeno descuido usado de um termo usado de boa fé, mas é um descuido que acaba abrindo dando margens às críticas mais agressivas desses detratores, né? Então, é ali Kardec fazendo um comentário do milagre, que ele inclusive pegou ali no dicionário, fez ali a etimologia da palavra e tudo mais, e o Sr. Mathieu ficou assim meio, digamos, um pouco constrangido, porque os fatos são bastante interessantes de escrita direta, mas a forma como ele se expressou, ele acabou ali pedindo um espaço para Kardec para que pudesse defender suas ideias, né? Por causa da forma como Kardec abordou a ideia do milagre. Mas aí então Kardec explicou que sim, tinha entendido, mas que não poderia abrir essa possibilidade de críticas maiores, mais agressivas por parte dos detratores, né? Bom dia, Chaconati. Acabando esse artigo, então, o próximo aviso. Kardec colocou aqui um pequeno trechinho, e eu vou ler esse aviso, né, porque nós percebemos que, por menores que sejam os comentários inseridos aqui na revista, eles têm um sentido. Então nós veremos o seguinte: aviso. A abundância de matérias não nos permite inserir neste número o boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Dá-lo-emos no do mês de dezembro, num suplemento, assim como várias outras comunicações
que a falta de espaço nos levou a adiar. Aqui, embora seja um comentário bastante discreto, mas ele tem aqui ele tem um ponto aqui importante de nós considerarmos, é a quantidade de informações que a Revista Espírita começava a publicar e que a própria sociedade começava a receber em termos de artigos, de oportunidade de divulgação da visão doutrinária a respeito de vários outros fatos, que começavam então a sobrecarregar os trabalhos de Kardec naquela época. Então, no início, ele trouxe a Revista Espírita como um espaço para discussões sobre determinados temas, e o volume de informações começou a crescer tanto que ele acabou não tendo espaço para publicar tudo. Então, se daquilo que na Revista Espírita que nós lemos hoje, nós vemos então essas informações tão interessantes, dá para a gente ter uma ideia daquilo que Kardec não conseguiu publicar. E ele teve que selecionar, né, aquilo que era importante naquele momento, que era oportuno publicar naquele momento, aquilo que ele gostaria de publicar, e várias outras matérias e psicografias e informações que ele não tinha espaço, porque do contrário a Revista Espírita ficaria ali sobrecarregada, né, e não teria condições de cumprir o seu papel. Então, esse aviso mostra bastante isso, né? A abundância de matérias não nos permite inserir, nesse caso, o boletim da sociedade. Mas aí então ele fará isso no mês de setembro, no mês de dezembro, no suplemento, assim como várias outras comunicações que a falta de espaço nos levou a adiar. E isso mostra então a grande empolgação que se tinha naquela época, com essas tantas informações que iam chegando. A doutrina espírita ganhando cada vez mais espaço, chamando cada vez mais a atenção das pessoas. O Braz colocou aqui, né, eles tinham grande sensatez em se contradizer ou contestar. Mais ou menos, Braz, porque nós vamos ver aqui no próximo artigo uma carta que Kardec responde, faz ali o registro dessa informação, que foi uma crítica bastante agressiva que ele respondeu. Então é exatamente isso, né? Porque da mesma forma que vinham essas cartas bastante sensatas, bastante educadas, bastante polidas, vinham também outras que eram bastante agressivas. E Kardec, inclusive, já respondeu em outra oportunidade que ele não responderia a essas agressões que não tivessem nenhum sentido, a menos que valesse a pena. E aqui foi um caso, esse próximo artigo que nós vamos ler, é exatamente uma daquelas que valeu a pena, ou que valeria a pena, né, comentar. Então, acabando aqui mês de novembro, vamos para o mês de dezembro, o primeiro artigo que tem aqui, né? O médico que serviu advogado foi meio agressivo a Kardec, né? Algumas, né? Olha só essa carta que nós vamos ler agora. Respostas ao Sr. Oscar Cometan. Senhor, consagrastes aos espíritos e aos seus partidários o folhetim do Siecle, de 27 de outubro último. A despeito do ridículo que lançais sobre uma questão muito mais séria do que pensais, apraz-me reconhecer que, atacando o princípio, guardais as conveniências da urbanidade da forma, visto não ser possível dizer com mais polidez que não temos bom senso. Assim não confundirei o vosso espirituoso artigo com essas diabrites grosseiras que dão uma triste ideia do bom gosto, entre aspas, de seus autores, aos quais fazem justiça todas as pessoas distintas, sejam ou não nossas partidárias. Como não tenho o hábito de responder às críticas, teria deixado passar o vosso artigo. Como tantos outros, se dos espíritos não tivesse o encargo, primeiramente, de vos agradecer por vos ter desocupado deles e depois para vos dar um conselho. Bem compreendeis, Senhor, que de mim mesmo não me permitiria fazê-lo, desincumbindo-me de minha tarefa e estudo. Como, direis, então os espíritos se ocupam de um folhetim que escrevi sobre eles? Seria muita bondade de sua parte. Isso entre aspas, né? Ele poderia dizer. Certamente, pois, estavam ao vosso lado quando escrevíeis.
Um deles, que vos quer bem, chegou mesmo a tentar impedir que utilizasseis certas reflexões, que julgava não estar à altura de vossa sagacidade, temendo por vós a crítica, não dos espíritos, com os quais pouco vos preocupais, mas dos que conhecem o alcance do vosso julgamento. Ficais certo de que eles estão por toda parte, sabem tudo quanto se diz e se faz, e no momento em que lerdes estas linhas, estarão ao vosso lado observando-vos. Mas direis, não posso crer na existência desses seres que povoam o espaço, mas que não vemos. Credes no ar, que não vedes e que, no entanto, vos envolve? E aí ele responderia, ele está colocando aqui mais ou menos simulando um debate, né? Bom dia, Miriam, bom dia, Simone. Ele está simulando um debate aqui, né? Então Kardec colocou essa a respeito do ar, e aí então o senhor Oscar diria, isso é muito diferente. Creio no ar porque, mesmo não o vendo, sinto, ouço-o bramir na tempestade e ressoar no tubo da chaminé. Vejo os objetos que ele derruba. Kardec argumentaria, pois bem, os espíritos também se fazem ouvir, também movem os corpos pesados, levantam-nos, transportam-nos, quebram-nos. E aí o senhor Oscar responderia, ora, pois, senhor Allan Kardec, apelai para a vossa razão. Como quereis que seres impalpáveis, supondo que eles existam, o que só admitiria se os visse, tenham esse poder? Como podem seres imateriais agir sobre a matéria? Isso não é racional. E Kardec diz, credes na existência dessas miríades de animáculos que estão em vossa mão e que a ponta de uma agulha pode cobrir milhares? Ele responderia, sim, porque se não os vejo com os olhos, o microscópio me faz vê-los. Kardec, mas antes da invenção do microscópio, se alguém vos tivesse dito que tende sobre a pele milhares de insetos que nela pululam, que uma gota de água límpida encerra toda uma população, que os absorveis em massa com o ar mais puro que respirais, que teríeis respondido? Teríeis gritado contra o absurdo, e se fosseis folhetinista, não teríeis deixado de escrever um belo artigo contra os animáculos, o que não os impediria de existir. Hoje o admitis, porque o fato é patente, mas antes teríeis declarado que era coisa impossível. Que há, pois, de irracional na crença de que o espaço seja povoado de seres inteligentes, que, embora invisíveis, de modo algum são microscópicos? Quanto a mim, confesso que a ideia de seres pequenos, como uma parcela homeopática, e, no entanto, providos de órgãos visuais, reprodutores, circulatórios, respiratórios, etc., me parece ainda mais extraordinário. E aí então o Sr. Oscar responderia, concordo, mas ainda uma vez não são seres materiais, representam alguma coisa, enquanto os vossos espíritos são o quê? Nada, apenas seres abstratos e imateriais. Kardec diz então, em primeiro lugar, quem vos disse que são imateriais? A observação, pesai bem essa palavra observação, que não quer dizer sistema, a observação, repito, demonstra que essas inteligências ocultas têm um corpo, um envoltório, invisível é verdade, mas não menos real. Ora, é porque esse intermediário semimaterial que eles agem sobre a matéria. Serão apenas os corpos sólidos que têm uma força motriz? Não são, ao contrário, os corpos rarefeitos, como o ar, o vapor, todos os gases e a eletricidade que possuem esse poder no mais alto grau? Por que então o negareis a substância que constitui o envoltório dos espíritos? O Sr. Oscar diria, de acordo, mas se em certos casos essas substâncias são invisíveis e impalpáveis, a condensação pode torná-las visíveis e mesmo sólidas. Podemos pegá-las, guardá-las, analisá-las, de modo que a sua existência é demonstrada de maneira irrecusável. Kardec coloca, ora essa,
Negai os espíritos porque não podeis metê-los num tubo de ensaio e saber se são compostos de oxigênio, nitrogênio e azoto. Nesse caso o azoto aqui é o nitrogênio, né? Dizei-me se antes das descobertas da química moderna conhecia-se a composição do ar, da água e as propriedades dessa imensidão de corpos invisíveis, cuja existência nem suspeitávamos. Que teriam dito, então, a quem anunciasse todas as maravilhas que hoje admitimos? Tê-lo-iam tratado de charlatão, de visionário. Suponhamos que vos caia nas mãos um livro de um sábio daquele tempo, negando todas essas coisas e que, além disso, tivesse procurado demonstrar a sua impossibilidade. Diríeis, eis aí um sábio muito presunçoso que se pronunciou muito levianamente decidindo sobre o que não sabia. Para sua reputação teria sido melhor abster-se. Numa palavra, não faríeis um juízo muito favorável de sua opinião. Pois bem, em alguns anos veremos o que se pensará daqueles que hoje tentam demonstrar que o espiritismo é uma quimera. É, sem dúvida, lamentável para certas pessoas, como para certos colecionadores, que os espíritos não possam ser postos dentro de um garrafão de vidro, a fim de serem observados à vontade. Não imagineis, entretanto, que eles escapem aos vossos sentidos de maneira absoluta. Se uma substância que compõe o seu envoltório é invisível em estado normal, também pode, em certos casos, como o vapor, mas por outra causa, experimentar uma espécie de condensação, ou, para ser mais exato, uma modificação molecular que a torna momentaneamente visível e mesmo tangível. Então, podemos vê-los, como nos vemos, tocá-los, palpá-los. Eles podem pegar-nos e deixar impressão sobre os nossos membros. Apenas esse estado é temporário. Podem deixá-lo tão rapidamente quanto o tomaram. Não é em virtude de uma rarefação mecânica, mas por efeito da vontade, considerando-se que são seres inteligentes e não corpos inertes. Se a existência dos seres inteligentes que povoam o espaço está provada, se, como acabamos de ver, exercem uma ação sobre a matéria, que há de surpreendente em que possam comunicar-se conosco e transmitir seus pensamentos por meios materiais? Aí depois o Sr. Oscar diria, tudo bem, caso a existência desses seres seja provada, mas aí é que está o problema. Kardec responde, inicialmente o importante é provar essa possibilidade. A existência fará o resto, a experiência fará o resto. Se para vós essa existência não está provada, está para mim. Ouço daqui que dizeis intimamente, eis um argumento muito frágil. Ou seja, né, dizer assim, olha, você pode não ver, mas eu acredito, eu tenho certeza. Quer dizer, é a minha palavra contra a do outro, né? Kardec diz, admito que minha opinião pessoal tenha pouco peso, mas não estou só. Antes de mim, muitos outros pensavam do mesmo modo, porquanto não inventei nem descobri os espíritos. Essa crença conta milhões de aderentes, tanto ou mais inteligentes do que eu. Entre os que creem e os que não creem, quem decidirá? O bom senso, direis. Seja, mas acrescento, e o tempo que diariamente nos vem em auxílio? Mas com que direito os que não creem se arrogam o privilégio do bom senso, sobretudo quando justamente os que acreditam são recrutados, não entre os ignorantes, mas entre pessoas esclarecidas, cujo número cada dia cresce. Eu o julgo por minha correspondência, pelo número de estrangeiros que me visitam, pela aceitação de meu jornal, que completa o seu 2º ano e conta com assinantes das 5 partes do mundo, nas quais elevadas camadas da sociedade e até nos tronos. Dizei-me, em consciência, se isso é a trajetória de uma ideia vazia, de uma utopia. Constatando esse fato capital em vosso artigo,
dizeis que ele ameaça tomar as proporções de um flagelo, e aditais, entre aspas, já não lidava a espécie humana, ó meu Deus, com futilidades suficientes para lhe perturbar a razão, antes mesmo que essa nova doutrina viesse apoderar-se de nosso pobre cérebro? Kardec segue. Parece que não apreciais as doutrinas. Cada um tem seu gosto. Nem todos gostam das mesmas coisas. Direi apenas que não sei a que papel intelectual o homem seria reduzido se desde que se acha na Terra não tivesse surgido doutrinas que, fazendo-o refletir, o tirassem do estado passivo do bruto. Sem dúvida, há boas e más, justas e falsas, mas foi para discerni-las que Deus nos deu a razão. Esquecestes uma coisa, a definição clara e categórica daquilo que classificais, entre as futilidades. Há pessoas que assim taxam todas as ideias de que não compartilham, mas tendes inteligência em demasia para acreditar que esta se tenha concentrado apenas em vós. Há outras pessoas que atribuem esse nome a qualquer opinião religiosa, considerando a crença em Deus, na alma e na sua imortalidade, nas penas e recompensas futuras, de utilidade limitada às mulheres do povo ou às crianças que se deseja amedrontar. No começo, vossa opinião a respeito, contudo, pelo juízo que emististes, algumas pessoas poderiam inferir que aceitais um pouco essas ideias. Quer as partires ou não, toma a liberdade de dizer, como muitos outros, que nelas estaria o verdadeiro flagelo, caso se propagassem. Com o materialismo, que é a crença de que morremos como animais, que depois de nós será o nada, o bem não terá nenhuma razão de ser, os laços sociais nenhuma consistência. É a sanção do egoísmo. A lei penal será o único freio a impedir o homem de viver à custa de outrem. Caso fosse assim, com que direito puniríamos o homem que mata o semelhante para apoderar-se de seus bens? Porque é o mal, direis vós. Mas por que esse mal? Ele vos responderá: depois de mim não há nada, tudo se acaba, nada tenho a temer. Quero viver aqui o melhor possível, e para isso tomarei dos que têm. Quem mo proíbe? Vossa lei? Vossa razão terá razão. Vossa lei terá razão se for mais forte, isso é, se me pegar. Mas se eu for mais astuto, se escapar, a razão estará comigo. Qual sociedade, pergunto, poderá subsistir com semelhantes princípios? Isso me lembra o seguinte fato. Um senhor que, como se diz vulgarmente, não acreditava em Deus, nem no diabo e não o negava, notou que desde algum tempo vinha sendo roubado por seu criado. Um dia surpreendeu-o em flagrante e lhe disse: como ousas, infeliz, tomar o que não lhe pertence? O doméstico pôs-se a rir e respondeu: por que deveria crer, se também não credes? Por que tendes mais do que eu? Se eu fosse rico e vós pobre, quem vos impediria de fazer o que faço? Dei azar dessa vez, eis tudo. De outra, cuidarei de agir melhor. Aquele senhor teria ficado mais contente se o doméstico não tivesse tomado a crença em Deus como uma futilidade. É a essa crença e às que dela decorrem que deve o homem a sua verdadeira segurança social, muito mais que a severidade da lei. Porque a lei não pode tudo alcançar. Se a crença se arraigasse no coração de todos, nada teriam a temer uns dos outros. Assestar as baterias contra ela é soltar a rédea a todas as paixões, é aniquilar todos os escrúpulos. Foi isso que levou recentemente um sacerdote, quando lhe pediram opinasse sobre o Espiritismo, a dizer essas sensatas palavras: o Espiritismo conduz à crença de alguma coisa. Ora, eu prefiro aqueles que acreditam em alguma coisa
aos que em nada creem, pois estes não acreditam nem mesmo na necessidade do bem. Com efeito, o Espiritismo é a destruição do materialismo. É a prova patente e irrecusável daquilo que certas pessoas chamam futilidades, a saber, Deus, alma, vida futura, feliz ou infeliz. Este flagelo, como chamais, tem outras consequências práticas. Aqui lembrando, né, só para a gente recapitular, que Kardec está refutando um artigo publicado por esse senhor Conentan, que falava que o Espiritismo era uma bobagem, que era uma ilusão, que se essa ideia se propagasse, seria o verdadeiro caos, né, porque ocupa a mente das pessoas com futilidades. E Kardec, então, está aqui refutando, trazendo primeiro aquele debate simulado que ele coloca, e agora colocando para nós os pontos principais, que aquilo que o Espiritismo apresenta, que ele chama ali de uma doutrina fantasiosa, fútil e tudo mais, ele coloca agora: o Espiritismo é a destruição do materialismo, é a prova patente e irrecusável daquilo que certas pessoas chamam futilidades, a saber. Então, o que o Espiritismo tem como base? Deus, alma, vida futura, feliz ou infeliz. Este flagelo, porque nesse artigo o Sr. Oscar, né, chamou a doutrina espírita como um flagelo que veio para perturbar cada vez mais a humanidade, né? Então ele coloca: este flagelo, como o chamais, tem outras consequências práticas. Se soubesseis, como eu, quantas vezes fez ele voltar a calma aos corações ulcerados pela mágoa, que doce consolação tem espalhado sobre as misérias da vida, quanto ódio tem acalmado, quantos suicídios tem impedido, quanto ódio tem acalmado, quantos suicídios tem impedido, não zombarieis tanto. Suponde que um de vossos amigos venha dizer-vos: eu estava desesperado, ia estourar os miolos, mas hoje, graças ao Espiritismo, sei quanto isso me custa e desisto totalmente. Se outro indivíduo vos disser: eu invejava o vosso mérito, a vossa superioridade, vosso sucesso impedia-me de dormir, queria vingar-me, derrotar-vos, arruinar-vos e até mesmo matar-vos. Confesso que correstes grandes perigos. Hoje, porém, que sou espírita, compreendo quanto tudo esses sentimentos têm de ignóbil e os abjuro. E em vez de vós fazer mal, venho prestar-vos um serviço. Então, esse aqui seria um argumento de um amigo desse Sr. Oscar, que teria dito que mudou completamente a atitude, a postura, porque conheceu a doutrina espírita. Se por acaso esse amigo dissesse isso para ele, ele colocaria: provavelmente direis: ótimo, ainda bem que existe algo de bom nessa loucura. Isso se houvesse um resultado prático, né? O que estou dizendo, Senhor, não visa convencer-vos, nem vos induzir às minhas ideias. Tendes convicções de que vos satisfazem e que para vós resolvem todas as questões do futuro. É, pois, muito natural que as conserveis. Mas me apresentais aos vossos leitores como propagador de um flagelo. Eu tinha que lhes mostrar que seria desejável que todos os flagelos não fizessem maior mal, a começar pelo materialismo, de modo que conto com a vossa imparcialidade para lhes transmitir minha resposta. Então, como esse artigo desse Sr. Oscar foi publicado naquela revista Secle, lá de outubro, Kardec então está dizendo, né, que ele foi apresentado para os leitores daquela revista como sendo um maluco que fica ali propagando essa perturbação toda, né? Então Kardec agora pede para ele, né, já que é assim, dê espaço para que esse artigo também seja publicado lá, para mostrar que essas ideias não são tão loucas assim como é classificada pelo articulista, né? Então Kardec disse, né, que de modo que conto com a vossa imparcialidade para lhes transmitir minha resposta. Mas, direis, não sou materialista.
Pode-se muito bem não ser materialista e, mesmo assim, não acreditar na manifestação dos espíritos. De acordo, diz Kardec. Então sois espiritualista e não espírita. Se me equivoquei quanto à vossa maneira de ver, é porque tomei ao pé da letra a profissão de fé colocada no fim do vosso artigo. Dizeis: creio em duas coisas, no amor dos homens por tudo quanto é maravilhoso, ainda que esse maravilhoso seja absurdo, e no editor que me vendeu o fragmento da sonata ditada pelo espírito Mozart, ao preço de 2 francos. Isso que ele escreveu no artigo, né? Se toda a vossa crença se resume nisso, tudo bem. A mim parece a prima irmã do ceticismo. Mas aposto que credes em algo mais do que no Sr. Ledouin, que vos vendeu por 2 francos um fragmento de sonata. Acreditais no produto de vossos artigos, pois presumo que, salvo engano, não os ofereceis pelo amor de Deus, como o Sr. Ledouin não oferece os seus livros. Cada um tem o seu ofício. O Sr. Ledouin vende livros, o literato vende prosa e verso. Nosso pobre mundo não se encontra ainda bastante adiantado para que possamos morar, comer e vestir-nos de graça. Talvez um dia os proprietários, os alfaiates, os açougueiros e os padeiros estejam suficientemente esclarecidos para compreenderem que é ignóbil para eles pedir dinheiro. Então os livreiros e os literatos serão arrastados pelo exemplo. E responderia o Sr. Oscar: com tudo isso não me destes o conselho que me oferecem os espíritos. Ei-lo, diz Kardec, é prudente não nos pronunciarmos muito levianamente sobre aquilo que não conhecemos. Imitemos a sábia reserva do sábio Arago, a propósito do magnetismo animal. Diz ele, né, naquele artigo: eu não poderia aprovar o mistério com que se envolvem os cientistas sérios que hoje vão assistir às experiências de sonambulismo. A dúvida é uma prova de modéstia e raramente prejudica o progresso das ciências. Já não diríamos o mesmo da incredulidade. Aquele que, fora das matemáticas puras, pronuncia a palavra impossível, falta com prudência. A reserva é um dever, sobretudo quando se trata da organização animal. Aí depois Kardec fecha, né? Aceitar e etc e tal. Aqui então, depois ele assina Allan Kardec, né? Então essa carta, na verdade, foi aqui uma contestação, uma refutação de Kardec contra aquele artigo que atacava não a ele próprio, Kardec, mas também a doutrina, dizendo que o articulista, né, dizendo que não acreditava na manifestação dos espíritos, achava que isso era um grande flagelo, que na verdade era ali um elemento que vinha perturbar o intelecto das pessoas, e aqueles que procuravam ali se aprofundar no espiritismo eram na verdade pessoas que lidavam com futilidades. Então Kardec procurava trazer essas refutações, né? Então, já que esse artigo foi publicado lá na revista Seckley, então Kardec ofereceu a resposta e disse: então, por favor, publique também o meu artigo que trata, né, daquele artigo inicial que foi publicado atacando o espiritismo. Então, enfim, o que nós vemos hoje, Kardec conversando sobre isso, e ele inclusive traz também uma refutação lá na primeira parte do Livro dos Espíritos, quando um bispo de Paris escreveu um artigo atacando agressivamente a doutrina espírita. E aí então Kardec refutou todo aquele texto dos argumentos que eram apresentados. Então as pessoas simplesmente escrevem, nesse caso, sem conhecimento de causa, mas elas escrevem suas opiniões. Nesses casos, Kardec então se dava esse trabalho de argumentar contra essas ideias. Kardec, o Brás colocou lá em cima, né, se Kardec chegou a criar inquisidor fictício para fins didáticos, né, a Andrea lembrou também do que é o espiritismo com cético, né? Então Kardec ele tirou esse modelo de Galileu, né? Galileu Galilei ele escreveu lá no século XVI um livro parecido,
que tinha ali 3 pessoas conversando sobre a possibilidade da Terra ser redonda e a Terra ser também ali o centro do universo. Né, que não ser o centro do universo nesse caso, né, que ele colocava o Sol como centro do universo. Foi ali a ideia do heliocentrismo que surgiu, e aí então Galileu, para não escrever ele sobre aquele artigo, ele criou um livro com esses argumentos. Então era aquele que era a favor, aquele que era contra e tal, e ele foi escrevendo os debates de forma que, não se tornando a opinião dele, ele foi colocando argumento e contra-argumento, e eles então conversando. E Kardec, no livro que é o Espiritismo, ele utiliza esse mesmo sistema. Ele cria essas personagens, e depois, em cima das personagens, ele vai então trazendo os argumentos. E é interessante porque quando você lê um artigo como esse, né, um texto como esse, com personagens fictícios conversando, você reflete muito mais em cima das ideias do que fica com a tendência de quem disse o quê. Porque se eu escrevo alguma coisa e os leitores têm antipatia por mim, o meu artigo não tem sentido. Se eu escrevo um artigo com personagens conversando, então a gente vai lendo com uma certa naturalidade. Então é bem interessante também. Não conheço o Brás, mas é um método bastante curioso, que foi exatamente ali o que Kardec apresentou. Então, eis aqui a carta que ele escreveu, né? Então, essas e entre outras tantas, né, dá para a gente imaginar, daquelas que não foram publicadas, aquelas cartas agressivas, ameaçadoras, né, que ele recebia pelo fato, né, de levar a doutrina espírita e ser criticado não apenas por aqueles que se acreditavam céticos ou cientistas, mas também por aqueles que eram religiosos. Voltando, então, por aqueles que eram religiosos, né? Isso porque nós lembramos que a igreja, ela procurava ali trabalhar o seu monopólio. Ela discutia ali com as igrejas evangélicas, as protestantes naquele caso, né? O espaço que estava perdendo ali. Então a doutrina, quando apareceu, ela foi atacada, principalmente, né, na França e na Espanha, onde nós tínhamos ali um domínio da Igreja Católica. E aí, então, os religiosos representantes da igreja atacavam violentamente a doutrina. Bom dia, Flávio. Vamos lá. Então, muito bem, vimos aqui essa carta. Agora o próximo artigo, efeitos da prece. Vamos lá. Um de nossos assinantes nos escreve de Lausanne. Diz aqui então a carta. Há mais de 15 anos professo em grande parte aquilo que vossa ciência espírita ensina hoje. A leitura de vossas obras não faz senão reforçar esta crença. Além disso, traz-me grandes consolações e lança uma viva claridade sobre uma parte que para mim era treva. Embora muito convencido de que a minha existência deve ser múltipla, eu não sabia explicar em que se tornaria meu espírito nesses intervalos. 1000 vezes obrigado, Senhor, por me haverdes iniciado nesses grandes mistérios, indicando-me a única rota a seguir para ganhar um lugar melhor no outro mundo. Abristes meu coração à esperança e duplicastes a minha coragem para suportar as provas deste mundo. Vinde, pois, Senhor, em meu auxílio, a fim de esclarecer uma verdade que me interessa em alto grau. Lembrando que é uma carta que Kardec recebeu, né? Sou protestante, e em nossa igreja jamais se ora pelos mortos, posto que o Evangelho não o ensina. Como dizeis, os espíritos que evocais frequentemente, pedem o auxílio de vossas preces. Será porque estejam ainda sob a influência das ideias adquiridas na terra, ou levará Deus em conta a prece dos vivos para abreviar o sofrimento dos mortos? Essa questão, Senhor, é muito importante para mim e para outros correligionários meus que contraíram alianças católicas. A fim de ter uma resposta satisfatória, creio seria necessário que o espírito de um protestante esclarecido, tal como um dos nossos ministros, se dignasse manifestar-se em companhia de um de vossos eclesiásticos. Kardec coloca então aqui, né?
A pergunta é dupla. Primeira, a prece é agradável àqueles a quem se ora? Segundo, é-lhes útil? Ouçamos de início sobre a primeira pergunta o reverendo Padre Félix, numa introdução notável a um pequeno livro intitulado Os Mortos Sofredores e Abandonados. Então Kardec oferece aqui primeiro essa questão da prece, né, dirigida aos mortos, porque o correspondente de Kardec fala que na igreja protestante que ele frequenta não é ensinado no Evangelho a prece aos mortos, né? Então Kardec coloca essas duas questões, se a prece é agradável a quem se ora e se essa prece também é útil. Então veremos aqui os mortos sofredores e abandonados, do Padre Félix, que escreveu então esse livro. Diz aqui para nós: a devoção para com os mortos não é apenas a expressão de um dogma e a manifestação de uma crença, mas também um encanto da vida, um consolo para o coração. Quem há com efeito de mais suave ao coração do que esse culto piedoso que nos liga à memória e ao sofrimento dos mortos? Quer na eficácia da prece e das boas obras para o alívio dos que perdemos, crer quando os choramos, que essas lágrimas que por eles derramamos ainda lhes podem auxiliar, crer finalmente que mesmo neste mundo invisível que habitam, nosso amor pode ainda visitá-los em seu benefício, que doce e suave crença. E nessa crença, que consolação para aqueles que viram a morte entrar em sua casa e feri-los o coração. Se essa crença e esse culto não existissem, o coração humano, pela voz de seus mais nobres instintos, diria a todos que o compreendem que seria necessário inventá-los, fosse ainda para imprimir doçura na morte e encanto até os nossos funerais. Então o que Kardec coloca aqui, né, o que esse texto na verdade coloca, é que se a certeza da prece não trouxesse consolação para aqueles que perderam um ente querido, seria necessário inventar essa prece, inventar essa prática, esse ritual, digamos assim, para aliviar os corações. Então, se ela não existisse, seria necessário criar, mas ela existe. E continua. Nada, com efeito, transforma e transfigura o amor que ora sobre um túmulo ou chora nos funerais, como essa devoção à lembrança e ao sofrimento dos mortos. Essa mistura da religião e da dor, da prece e do amor, tem ao mesmo tempo um não sei o que de precioso e de enternecedor. A tristeza que chora torna-se um auxiliar da piedade que ora. Por sua vez, a piedade se torna para a tristeza o mais delicioso aroma. E a fé, a esperança e a caridade jamais se associam melhor para honrar a Deus, consolando os homens e fazendo do alívio aos mortos a consolação dos vivos. Esse encanto, continua dizendo ali o Padre Félix, esse encanto tão suave que encontramos em nosso intercâmbio fraterno com os mortos, como se torna ainda mais doce quando nos persuadimos de que, sem dúvida, Deus não deixa esses entes queridos absolutamente ignorantes do bem que lhes fazemos. Quem não desejou, ao orar por um pai ou um irmão falecido, que ele ali estivesse para escutar, e que, ao fazer por ele os seus votos, ali estivesse para ver? Quem não disse a si mesmo, ao enxugar uma lágrima junto ao caixão de um parente ou de um amigo perdido, se ao menos ele pudesse ouvir-me? Quando meu amor lhe oferece com as lágrimas a prece e sacrifício, se eu tivesse a certeza de que ele o sabe e que seu amor compreende sempre o meu. Sim, se eu pudesse crer que não somente o alívio que lhe envio chega até ele, mas se também pudesse convencer-me de que Deus se digna enviar um de seus anjos para me contar, ao levar-lhe meu benefício, que esse alívio venha de mim. Ó Deus, como sois bom para os que choram, que bálsamo em minhas chagas, que consolo em minha dor. A Igreja, é verdade,
não nos obriga a crer que os irmãos falecidos saibam no purgatório o que por eles fazemos na terra, mas também não proíbe. Ela o ensina e parece convencer-nos pelo conjunto de seu culto e de suas cerimônias. E homens sérios e respeitáveis da Igreja não receiam em afirmá-lo. Seja como for, aliás, se os mortos não têm o conhecimento presente e o distinto da prece e das boas obras que por eles fazemos, é certo que experimentam seus efeitos salutares. E esta crença firme não basta a um amor que deseja consolar-se da dor através do benefício e fecundar as lágrimas pelos sacrifícios? Bom, aqui termina então esse texto do Padre Félix, e Kardec complementa. O que o Padre Félix admite como hipótese, aquela ideia, né, de você... Ele está aqui criando uma hipótese, né? Como seria bom se eles ouvissem, se eles recebessem, se eles absorvessem esses pensamentos, né? Então, o que o Padre Félix admite como hipótese, a ciência espírita aceita como verdade incontestável, porque dá a sua prova patente. Sabemos com efeito que o mundo invisível é composto daqueles que deixaram seu envoltório corporal, ou, por outras palavras, das almas dos que viveram na Terra. Essas almas, ou esses espíritos, o que vem a ser a mesma coisa, povoam o espaço, estão em toda parte, ao nosso lado como nas regiões mais afastadas, desembaraçados do fardo pesado e incômodo que os retinha à superfície do solo, não possuindo senão um envoltório etéreo, semimaterial, transportam-se com a rapidez do pensamento. Prova a experiência que eles podem vir ao nosso apelo, mas vêm mais ou menos de boa vontade, com maior ou menor prazer, conforme a intenção, como é fácil de perceber, de conceber. A prece é um pensamento, um laço que nos liga a eles. É um apelo, uma verdadeira evocação. Ora, como a prece, seja ou não eficaz, é sempre um pensamento benévolo, só pode ser agradável àqueles a quem dirige. Ser-lhes-á útil? Essa é uma outra questão. Os que contestam a eficácia da prece dizem: os desígnios de Deus são imutáveis e eles não os derroga a pedido do homem. Aliás, essa questão aqui apresentada por Kardec agora, ela é bastante pertinente e bastante atual, né? Qual é o sentido da prece? Qual é a utilidade dela quando você direciona alguém que tem ali a sua vida determinada por leis que fogem à nossa vontade? Alguém, por exemplo, que vai desencarnar, se faz uma prece, pedindo a Deus que aquilo não aconteça. E a coisa acontece. Para alguém que foi para o mundo espiritual numa determinada condição, e a nossa prece ajudaria em quê? Se ele está exatamente colhendo aquilo que ele plantou. Então, exatamente essa pergunta que se faz, né? Os que contestam a eficácia da prece perguntam: os desígnios de Deus são imutáveis e eles não os derroga a pedido do homem. Kardec agora então: isso depende do objeto da prece, porquanto é muito certo que Deus não pode infringir suas leis a fim de satisfazer a todos os pedidos inconsiderados que lhe são dirigidos. Encaremo-la, pois, do ponto de vista do alívio das almas sofredoras. Inicialmente diremos que, admitindo que a duração efetiva dos sofrimentos não possa ser abreviada, a comiseração e a simpatia são um abrandamento para aquele que sofre. Se um prisioneiro for condenado a 20 anos de prisão, não sofrerá 1000 vezes mais se estiver só, isolado e abandonado? Mas se uma alma caridosa e compassiva vier visitá-lo, consolá-lo e encorajá-lo, não terá o poder de quebrar suas cadeias antes do tempo previsto, não as tornará menos pesadas e os anos não parecerão mais curtos? Quem na terra não encontra na compaixão
um alívio às suas misérias, um consolo nas expansões da amizade. Podem as preces abreviar os sofrimentos? O Espiritismo diz, sim, e o prova pelo raciocínio e pela experiência. Pela experiência, porque são as próprias almas sofredoras que vêm confirmá-lo, descrevendo-nos a sua mudança de situação. Pelo raciocínio, considerando o seu modo de ação. As comunicações ininterruptas que temos com os seres de além-túmulo fazem passar aos nossos olhos todos os graus do sofrimento e da felicidade. Ou seja, as tantas comunicações que Kardec vem tendo contato mostram-lhe espíritos com as mais variadas condições no mundo espiritual. Vemos, pois, seres infelizes, horrivelmente infelizes, e se de acordo com um grande número de teólogos, o Espiritismo não admite o fogo senão como uma figura, como um símbolo das maiores dores, numa palavra, como um fogo moral, é preciso convir que a situação de alguns não é muito melhor do que se estivesse no fogo material. O estado feliz ou infeliz após a morte não é, pois, uma quimera, um verdadeiro fantasma. Mas o Espiritismo nos ensina ainda que a duração do sofrimento depende, até certo ponto, da vontade do espírito. De novo aqui. Mas o Espiritismo nos ensina ainda que a duração do sofrimento depende, até certo ponto, da vontade do espírito, podendo ele abreviá-lo pelos esforços que fizer por melhorar-se. A prece-me, refiro-me à prece real, a do coração, a que é ditada pela verdadeira caridade, incita o espírito ao arrependimento, desenvolve-lhe bons sentimentos. Ela o esclarece e o faz compreender a felicidade dos que lhe são superiores. Impele-o a fazer o bem, a tornar-se útil, já que os espíritos podem fazer o bem e o mal. De certo modo, ela o tira do desânimo em que se entorpece, fá-lo entrever a luz. Por seus esforços pode, pois, sair do lamaçal em que está preso. É assim que a mão protetora que lhe estendemos pode abreviar-lhes os sofrimentos. Pergunta ao nosso assinante se os espíritos que solicitam preces não estariam ainda sob a influência das ideias terrestres. A isso responderemos que entre os espíritos que se comunicam conosco, há os que em vida professaram todos os cultos. Todos eles, católicos, protestantes, judeus, muçulmanos, budistas, a pergunta: que podemos fazer para vos ser útil? Respondem: orai por mim. Uma prece, segundo o rito que professastes, será para vós mais útil ou mais agradável? Respondem os espíritos. O rito é a forma. A prece do coração não tem rito. Diz Kardec: nossos leitores certamente se recordam da evocação de uma viúva de Malabar, inserida na revista de dezembro de 58. Quando lhes dissemos: pedis que oremos por vós, como somos cristãos, nossas preces vos poderiam ser agradáveis? Ela respondeu: não há senão um Deus para todos os homens. Os espíritos sofredores ligam-se aos que oram por eles, como o ser reconhecido àquele que lhe faz bem. Essa mesma viúva do Malabar compareceu várias vezes às nossas reuniões sem ser chamada. Dizia vir para instruir-se. Acompanhava-nos até mesmo na rua, conforme constatamos com o auxílio de um médium vidente. O assassino Lamer, cuja evocação relatamos no número do mês de março de 58, isso aqui vocês lembram, né? O Lamer era o assassino de Castelnaudary, aquele a história de um danado, né? Que bateu no rosto de um inquilino, depois fez a evocação e ele rasgou papel, quebrou lápis e tudo mais, né? Ficou 250 anos nesse estado de perturbação. Então o assassino Lamer
cuja evocação relatamos no número do mês de março de 58, evocação que, diga-se de passagem, tinha excitado a verve trocista de muitos céticos, esse mesmo assassino, infeliz, abandonado, encontrou em um de nossos leitores um coração compassivo, que teve piedade dele. Muitas vezes veio visitá-lo e procurou manifestar-se por todos os tipos e meios até que esta pessoa, tendo tido ocasião de esclarecer-se sobre essas manifestações, soube que Lamer que lhe queria testemunhar o seu reconhecimento. Quando teve oportunidade de externar seu pensamento, disse-lhe: Obrigado, alma caridosa. Eu me achava só com os remorsos de minha vida passada, e tivestes piedade de mim. Estava abandonado e pensastes em mim. Encontrava-me no abismo e me estendeste a mão. Vossas preces foram para mim como um bálsamo consolador. Compreendi a enormidade de meus crimes e peço a Deus que me conceda a graça de os reparar em uma nova existência onde possa fazer tanto bem quanto te fiz de mal. Obrigado outra vez, muito obrigado. Agora então nós vamos aqui mudar da opinião daquele padre Félix, né, a visão católica das preces aos mortos, e agora Kardec traz outro para nós. Eis a opinião atual de um ilustre ministro protestante, o Sr. Adolphe Monod, morto em abril de 56, sobre os efeitos da prece. O Cristo disse aos homens: Amai-vos uns aos outros. Essa recomendação encerra a de empregar todos os meios possíveis para testemunhar afeição aos nossos semelhantes, sem por isso entrar em detalhes quanto à maneira de atingir esse objetivo. Se é verdade que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça, de que ele próprio é modelo, a todas as ações do Espírito, não é menos verdade que a prece que lhes dirigis em favor daquele por quem vos interessais é para este último um testemunho da lembrança que não poderá senão contribuir para aliviar-lhe os sofrimentos e consolar. Desde que testemunhe o menor arrependimento, só então é socorrido. Olha só esse trechinho que interessante, né? Desde que testemunha o menor arrependimento, só então é socorrido. E a gente lembra então de André Luiz, né, quando ele conta lá no primeiro capítulo de Nosso Lar, quando ele esgotou todas as forças, né, e se viu ali como sendo realmente o responsável pelo seu próprio sofrimento, e ele demonstrou com aquela prostração que ele mostrou, o seu arrependimento, né, o seu esgotamento pela culpa, foi então quando ele começou a ser resgatado. Por isso então coloca para nós, né, que diante do menor arrependimento, só então é socorrido. Mas não lhe deixam jamais ignorar que uma alma simpática dele se ocupou. Esse pensamento o incita ao arrependimento e o deixa na doce persuasão de que a sua intercessão lhe foi útil. Disso resulta necessariamente, de sua parte, um sentimento de reconhecimento e de afeto por aquele que lhe deu esta prova de consideração e de piedade. Consequentemente, o amor recomendado pelo Cristo aos homens não fez senão crescer entre eles. Ambos obedeceram à lei de amor e de união entre todos os seres, lei de Deus que deve conduzir à unidade, que é a finalidade do Espírito. E aí me fez lembrar também, né, de uma passagem que o Divaldo sempre conta, que ele fazia aquele trabalho de coletar nomes de suicidas, né, nos obituários e tudo mais, e depois fazer preces a ele. E aí ele conta que no momento em que ele se encontrava completamente ali triste, né, esgotado, diante das tantas dificuldades que as experiências ofereciam para ele então foi consolado por um espírito. E aí ele perguntou: não, mas quem é você que veio aqui me consolar? E o espírito disse, né, eu sou uma daquelas almas por quem você orava.
que eu fui um suicida e tudo mais. Então Divaldo sempre conta essas histórias nas suas palestras. E aí mostra então, né, que essa atenção que é dada aos espíritos, sejam espíritos familiares ou desconhecidos, realmente provoca um efeito sobre eles. O Braço colocou, né, parece que preso na matéria oramos muito mais, né? Pois é. É por causa talvez, né, Brás, pensando melhor, porque no mundo espiritual nós temos uma clareza muito maior do efeito, né, do pensamento, né? Então, aqui a gente faz as nossas preces diante dos sofrimentos, mas no mundo espiritual a gente faz as preces com consciência. A gente vê muito nos livros, né, que nós lemos, de André Luiz e tudo mais, né, quando a gente percebe que nas situações que nós consideramos menos relevantes, eles fazem preces e são acolhidos, e vem o efeito das preces, né, como luzes, pétalas que caem sobre eles e tudo mais, né? Então lá a prece ela é vista de um modo muito mais concreto. Para nós ainda ela é muito abstrata, né? Então Kardec continua, para finalizar aqui esse artigo então. Nada tendes a acrescentar a essas explicações? Perguntaria, né? Resposta de Kardec, não, elas encerram tudo. Agradeço-vos por haverdes por bem nolas transmitir. Resposta, aqui do pastor, né? Do desencarnado. Para mim é uma felicidade poder contribuir para a união das almas, união que os espíritos bons procuram fazer prevalecer sobre todas as questões de dogma que as dividem. Enquanto nós aqui nos dividimos, né, de cada um com a sua crença, cada um até mesmo, né, com o seu próprio Deus, porque nós percebemos essa diferença, cada um se relaciona com Deus de um jeito diferente, achando que o seu jeito é mais especial do que o outro, né? Os espíritos vêm dizer o contrário, né, que todos eles estão unidos do outro lado, tentando nos unir por aqui, e nós nos separamos aqui, tentando também separar do outro lado. Então, esse aqui é a diferença, né? Dudu colocou, né, prece na terra, água, né, prece no plano éter, né? Então é a diferença de um, né? Parece que uma é mais material e a outra é mais etérea de fato, né? Então, meus amigos, encerrando por aqui, né, o nosso estudo. O próximo item que tem aqui, o próximo capítulo, que é bem interessante, o próximo artigo, que é bem interessante, um espírito que não se acredita morto. Aqui é bem interessante esse artigo que nós vamos ler. Deixa eu ver aqui o tamanho dele. Um artigo que traz aqui um conteúdo bem interessante, que ele vai relatando aqui algumas páginas para nós nos deliciarmos. E depois, doutrina da reencarnação entre os hindus. Lembrando, né, que quando se fala sobre reencarnação entre os hindus, nós falamos também sobre a metempsicose, a reencarnação em corpos de animais e tudo mais, né? Então, a doutrina da reencarnação entre os hindus talvez seja ali a doutrina mais antiga do mundo, né? A gente lembra que o hinduísmo, desde a sua origem, data de aproximadamente 7.000 anos. E desde aquele passado, a doutrina da reencarnação se encontra presente entre eles. Então, no Oriente, na Ásia, né, no subcontinente indiano, a ideia da reencarnação dos budistas antes de Cristo é uma ideia muito antiga. Então a doutrina espírita no século XIX, quando Kardec começou então a organizar essas informações para falar sobre reencarnação, essa reencarnação já existia há milhares de anos. Então, na verdade,